Olá, tudo bem? Hoje nós vamos ter mais um treinamento do AGHU e vamos falar sobre a solicitação de exames, que é um treinamento destinado aos profissionais da assistência que solicitam exames complementares. Primeiramente, você acessa o AGHU e digita usuário e senha. Depois é só clicar e entrar. Essa é a tela principal do AGHU. Os menus estão disponibilizados na lateral esquerda. E o acesso a esses menus são definidos conforme o perfil de cada usuário e categoria profissional. Esse é um exemplo do perfil do médico. E nós vamos aprender hoje a como solicitar um exame. Nós precisamos utilizar o botão Solicitar exame. E onde eu encontro esse botão? Onde ele está disponibilizado? Ele está no módulo de prescrição, prescrição médica, lista de paciente, onde a gente vai, ao selecionar um paciente, a gente habilita os botões laterais e ele é o segundo botão de cima para baixo. Basta clicar em cima dele. Nós vamos encontrar também esse botão no módulo de cirurgia /PDT, na lista de cirurgia /PDT. Também, ao selecionar o paciente, ele vai estar situado logo no primeiro ícone dos botões laterais. E ele também vai estar disponibilizado no módulo de ambulatório, lista de pacientes. Ao pesquisar a grade e iniciar um atendimento, o botão Solicitar exame vai ficar logo abaixo no menu inferior, na aba de anamnese ou na aba de evolução. Existe ainda um caminho alternativo dentro do próprio módulo de exame, onde você vai clicar Exame e depois em Solicitar exame. E aí você vai ter que pesquisar o paciente e depois vincular essa solicitação a um atendimento prévio. Não é um caminho muito utilizado. É possível também eu cancelar exames dentro do próprio módulo de exame. Apenas o responsável pela solicitação pode cancelar essa solicitação. E esse exame precisa estar na situação a coletar ou a executar para que o profissional possa cancelá-lo. E depois, o que acontece quando eu clico no botão Solicitar exame, independente do caminho que eu escolhi? Ele abre a tela de solicitação de exames, onde a gente vai ter os dados do paciente, como prontuário, atendimento, nome, idade. A gente vai ter também os dados do atendimento, se esse é um paciente ambulatorial, um paciente externo, que dia foi o atendimento, né? Onde ele está localizado. E vai ter os dados do solicitante, o nome do responsável pela solicitação, normalmente o próprio médico, e o nome da unidade funcional. Esse é o único campo que pode ser editável, os demais não. Por outro lado, a gente não deve solicitar exame no nome de outra pessoa. É possível ainda incluir os dados clínicos ou a justificativa. Esse campo Informações Clínicas é obrigatório. Todos nós devemos preencher uma justificativa para a solicitação de determinado exame. Os demais campos não são. Logo abaixo tem o campo propriamente dito de solicitação de exames, onde você vai pesquisar o exame pelo nome ou material, né, e clicar em adicionar. Você adiciona o primeiro, depois escolhe o segundo, quantos exames você achar necessário. Aqui é um exemplo da solicitação de um ultrassom de abdômen. Você tem que prestar atenção no nome do exame, no material e na unidade executora. Normalmente isso já vem pré-cadastrado. Esses exames não coletáveis, como exames de ultrassom, raio-x, ressonância, tomo, eco, eletro, eles aparecem na situação a executar. Nós não devemos modificá-la. Ele vai passar para agendado, área executora e executado à medida que ele for seguindo o fluxo normal de agendamento e execução do exame. A gente também não tem a necessidade de modificar essa data programada para os exames não coletáveis, né? Até porque todos os exames vão ser agendados na própria unidade executora. Os internados vão ser agendados conforme a disponibilidade de vaga e os ambulatoriais também, conforme a disponibilidade dessas vagas
e da data da consulta subsequente. É possível, para alguns exames, marcar a opção urgente. Nesse caso, ele abre um novo campo justificativo. Eu preciso justificar, além da solicitação das informações clínicas, o porquê que esse exame é considerado urgente. Aqui é um exemplo de um exame coletável. O que são exames coletáveis? Por exemplo, são exames de laboratório, né? E aí eu também tenho que prestar atenção na albumina e no material, que é sangue, porque eu posso pedir albumina também para outros tipos de materiais. Aqui, por exemplo, eu posso pedir para líquido ascítico, líquido de derrame pleural, líquido de derrame pericárdico, e posso até solicitar para outros tipos de líquidos, se for o caso, né? A situação do exame também não deve ser modificada. Todos os exames coletáveis aparecem na situação a coletar. E ele vai ser agendado, coletado, vai para a área executora e vai ser liberado conforme ele segue o fluxo normal. Alguns exames, especialmente para pacientes internados, são coletados em horários de rotina. E a gente deve especificar qual horário de rotina quer que ele seja coletado. E cada unidade pode ter um horário de rotina diferente. A opção de selecionar urgente também existe para alguns exames coletáveis. Quando eu seleciono urgente, abre a justificativa e o exame passa a cair lá na unidade coletadora de imediato. Para pacientes ambulatoriais, não há necessidade de modificar a data programada que já vem em questão, até porque todos os exames serão agendados. Existem particularidades dependendo do tipo de exame. Por exemplo, aqui é um exame de um histopatológico de biópsia de próstata. No caso deste exame especial, ele abre um novo campo chamado material de análise, onde é necessário especificar ou descrever esse material de análise. Normalmente a gente pode colocar aí lobo superior direito, lobo inferior direito, lobo superior esquerdo e assim sucessivamente. Você pode cadastrar 1, 2, 3, 4, bastando para isso e acrescentando cópias dessa solicitação e modificando o texto acima. Isso vai refletir lá para a unidade executora. E depois é só clicar em gravar. Alguns exames também, como é o caso da hemocultura, vai abrir uma opção para você colocar quantas amostras precisa coletar, né? E outras situações de outros exames, como a própria hemocultura, vai aparecer exames dependentes. O que é um exame dependente? É um exame anexo e imprescindível que é solicitado automaticamente ao se adicionar o exame principal. Alguns exames, como exames de imagem, pode aparecer algumas recomendações. São recomendações para o solicitante, ou para o paciente, ou para o coletador. As informações para o paciente vão ser impressas juntamente com o ticket, caso deseje imprimi-lo. Alguns exames podem ser pedidos através de lotes. Então, eu posso pesquisar o lote ou grupo de exames. Existem várias opções pré-configuradas, como é o caso de exames pré-operatório, rotina de CTI, rotina de líquido e etc. Aqui eu dei um exemplo de uma solicitação de exames pré-operatório. Aparece uma lista de opções, eu devo selecionar quais os exames eu preciso solicitar, ou todos, e adiciono. E aí pronto, a solicitação foi realizada. Depois disso, é só clicar em gravar. Após clicar em gravar, é gerado um número de solicitação. A sua solicitação foi concluída com sucesso. Importante: a impressão do ticket só é automatizada para pacientes ambulatoriais ou pacientes externos. Os pacientes internados, o ticket não é gerado. Ele é sinalizado diretamente na unidade coletadora. Para pacientes ambulatoriais, a consulta precisa ser finalizada. É obrigatório isso, para que a solicitação seja considerada válida. Mesmo que você faça uma solicitação de exame, se você deixar a consulta como pendente, essa solicitação não vai aparecer para a unidade coletadora ou unidade executora de exames. Muito bem.
eu fiz o pedido e o exame foi realizado. Onde eu consigo consultar o resultado desses exames? Na própria lista de pacientes, no menu lateral, você vai ver a opção Pesquisar exames. Basta selecionar o paciente e, em seguida, selecionar o exame que você deseja ver o resultado. Vão aparecer todos os exames que aquele paciente realizou. E vai estar a situação desses exames, se vai estar ainda a coletar ou a executar, ou se já foi liberado. Se já foi liberado, basta você selecionar o exame e clicar no botão Resultados. E vai aparecer o resultado do exame, você pode apenas visualizar ou imprimir se assim o desejar. Você pode consultar exames também, no caso de pacientes ambulatoriais, no próprio módulo de exame, onde você vai ter Exame, Pesquisa, Solicitação de exames. Nesse caso, você vai ter que buscar qual paciente você primeiramente quer visualizar, digitando o número do prontuário. Ou se você souber o número da solicitação, basta digitar o número da solicitação e clicar em pesquisar. Você pode usar vários filtros para pesquisar exames. Selecionado o paciente ou o exame, o fluxo segue o mesmo do que já foi falado para a gente poder visualizar os exames. Esse foi o módulo de treinamento de solicitação de exames. Te vejo no próximo vídeo.